pessoal aí do 9º ano. Vamos a mais uma semana de revisão. Hoje nós vamos fazer a revisão do bloco 2, né, que corresponde às atividades referentes ao do dia 2 ao dia 8 de fevereiro, ok? Esse bloco é uma continuação do bloco anterior, onde nós estamos vendo um pouquinho, né, estudando um pouquinho sobre a industrialização. Lembrando que vocês estudaram industrialização lá no 7º ano, porém vocês estudaram a industrialização brasileira, né, as características da industrialização brasileira. E agora nós vamos rever um pouquinho, né, relembrar o que é industrialização, os tipos de indústrias, e logo mais nós vamos estudar sobre as características da industrialização de uma forma geral, né, a nível mundial, como a industrialização aí, ela reflete no desenvolvimento de cada um dos países e como outros países são dependentes de tecnologia, de matéria-prima de outros países, ok? Então, vamos aí continuar o nosso texto sobre os tipos de indústrias, ok? Então, vamos à leitura. Podemos dizer que existem 3 principais tipos de indústrias, classificadas como base, nos tipos de mercadorias, havendo, porém, inúmeras indústrias, outras formas de divisão da atividade industrial. Com base nesse critério, os tipos de indústrias são, relembrando, indústria de base, indústria de bens de consumo duráveis e de bens de consumo não duráveis. Estes são os tipos de indústrias. Indústria de base, vamos ver um pouquinho sobre a indústria de base. São aqueles tipos de indústrias que fabricam os chamados bens de produção, isto é, aqueles produtos que não são consumidos pelas pessoas, mas empregados por outras indústrias para a fabricação de mercadorias. Inclui-se aí, portanto, as chamadas indústrias extrativistas, ou seja, aquelas indústrias que atuam no processo de refinamento ou transformação de matérias-primas recém-extraídas, tais como o petróleo e outros minerais. Então, indústrias de base, né, a base inicial da matéria-prima, né, onde se extrai a matéria-prima ou da natureza, ou através da mineração, né, o próprio nome já diz aí, indústria extrativista, é aquela que extrai os recursos, né, como citou o exemplo aí, o petróleo, né, que dá origem aí ao combustível, a borracha, a sacolinha plástica, né, dentre várias outras funções aí, né, desse produto. E nós temos também as indústrias de bens duráveis, que são aquelas indústrias que atuam na fabricação de produtos não perecíveis, isto é, que possuem uma grande vida útil, como os automóveis, os eletrodomésticos, entre outros. E nós temos, né, as indústrias de bens não duráveis, que é contrário aí das indústrias de bens duráveis, são aquelas que produzem mercadorias perecíveis. Perecíveis quer dizer, né, que são rapidamente consumidas. Aí nós temos como exemplo os alimentos, né, que consumimos, os materiais, né, de vestuário, entre outros. Então, o que é consumido a longo prazo, né, o que a gente tem que compra e dura muito tempo, vem de uma indústria de bem durável. E aquilo que nós consumimos há pouco tempo, né, o arroz, todos o setor de alimento, a roupa, nossa roupa, sapatos, vem das indústrias de bens não duráveis. Então, vamos ver aí quais os fatores influenciam na hora de uma indústria escolher aí o seu ponto, a sua matriz, aonde vai instalar a sua indústria. Os fatores locacionais referem-se aos elementos socioeconômicos que originam a distribuição de uma determinada indústria sobre o espaço geográfico. Dentre inúmeros fatores, podemos citar. Então, eu coloquei para vocês os fatores principais, né? Existem outros fatores também que são levados em conta na hora de escolher aí da indústria ir se instalar em um determinado lugar, em um país, em uma cidade. Mas coloquei aí para vocês os principais. Primeiro, a presença imediata de matérias-primas e recursos naturais. Então, aquelas áreas que têm a maior facilidade de extração de recurso, né, de matéria-prima, são escolhidas aí
como lugares aí, né, referentes para localização de uma indústria. A disponibilidade de mão de obra abundante e barata, né? Nós temos um exemplo aí da China, que tem uma indústria de mão de obra, né, muito grande, porque é um país super lotado, né? E também a questão da mão de obra ser muito barata, porque tem muito emprego, né? Então, e muitas pessoas, então a matéria-prima acaba sendo muito barata, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, né, que a mão de obra já é um pouquinho mais cara, um pouquinho não, bem mais cara, né? Incentivos fiscais oferecidos pelo governo local, isenção de impostos, etc. Eu falei um pouquinho disso no bloco anterior, né? Geralmente, quando a indústria ela quer se instalar em um determinado lugar, essa indústria ela recebe incentivos fiscais, né? Diminuição de impostos, até mesmo o governo cede o espaço para que essa empresa ela possa se expandir, né, que ela possa criar ali, né, a sua indústria, justamente por uma troca aí de contribuições. Enquanto o governo contribui, né, para a fixação daquela indústria, a indústria ela vai contribuir para o desenvolvimento daquele lugar, ela vai contribuir para a economia, ela vai gerar empregos, então é uma troca aí de benefícios. Todos esses elementos, ou pelo menos a maioria deles, são avaliados por uma indústria quando ela escolhe o local para a sua instalação. Então, geralmente, as indústrias elas escolhem lugares mais desenvolvidos, lugares onde há abundância de mão de obra, né? Rio Verde, por exemplo, é um exemplo de uma cidade em desenvolvimento, né? Por isso que as indústrias vieram para cá, se instalaram aqui, né? Como a Comigo, a BRF, né? E várias outras indústrias que vieram, justamente pela questão dos benefícios oferecidos pela cidade, ok? Neste contexto, é válido ressaltar a importância crescente das indústrias multinacionais e globais. Multinacionais são aquelas, né, a nível global, por exemplo, a Coca-Cola, né? Nós consumimos a Coca-Cola aqui quase que diariamente, e ela não é uma indústria brasileira, ela é uma indústria multinacional. A Nike também, né? Samsung, a própria Samsung, de celular, de geladeira, de televisão, né? Então, são indústrias aí multinacionais que começam em um país e expandem-se para outros países, se tornando assim uma indústria multinacional. Elas muitas vezes se deslocam de uma área para outra a fim de obter tais benefícios. Muitas delas migram para países subdesenvolvidos, né? Muitos em desenvolvimento, aqueles países que demonstram um grande avanço, um grande desenvolvimento, porque nesses países a mão de obra é mais barata, ou seja, com menores salários aos trabalhadores, o que barateia aí, né, o custo da fabricação daquele produto e, consequentemente, mais lucro para o empreendedor, para a indústria. Além disso, muitas delas fragmentam a produção em muitas regiões, a exemplo das indústrias automobilísticas, em que as várias partes de um carro são produzidas em diferentes lugares do mundo, para obtenção de maiores vantagens e a máxima geração de lucro. Então, muitas aí das empresas automobilísticas já fazem, né, utilizam aí esse recurso, que é fabricar as suas peças em diferentes lugares, em diferentes países, justamente pela questão dos recursos, né? Ela busca colocar a sua indústria em um lugar que obtenha aqueles recursos, a tecnologia, né? E geralmente a montagem é feita em países com a mão de obra mais barata e a fabricação dos produtos em países mais desenvolvidos pela questão da ampla tecnologia. Ok? Então, vamos aí à resolução das atividades. Na questão número 1, descreva os 3 tipos de indústrias existentes com base nos tipos de mercadorias nelas produzidos. Então, nós temos aí, como fala no texto, a indústria de base, aí você pode colocar aí como exemplo, tracinho, extração de recursos minerais ou naturais. Aí nós temos a indústria de bens de consumo, coloca um tracinho, fabricam produtos não perecíveis, e a indústria de bens não duráveis.
tracinho, que fabricam mercadorias perecíveis, ok? Na questão número 2, quais são os principais fatores que determinam a localização das indústrias? Os principais fatores são esses citados no texto, né? Presença imediata de matéria-prima e recursos naturais, disponibilidade de mão de obra abundante e barata e os incentivos fiscais. Repetindo, estes são só alguns. Tem outros fatores, né? São inúmeros os fatores que levam a indústria a instalar, né? A criar a sua filial em uma determinada região, em um determinado lugar. Porém, coloquei aqui os principais. E na questão número 3, está pedindo para vocês explicarem a ocorrência dos principais reflexos da industrialização no espaço geográfico. Então, como eu citei para vocês aí na explicação, né, os principais reflexos da industrialização, um deles a gente pode citar a transformação, né, das paisagens, porque na extração de recursos naturais promove-se a transformação da paisagem, tanto na extração como na instalação, na criação dessas indústrias. Nós podemos citar aí a geração de empregos, que também é um fator aí, uma ocorrência vinda da industrialização. Nós podemos citar aí também os tipos de degradação do meio ambiente, né, poluição, desmatamento, né, que são ocorrências negativas. E nós podemos citar aí outra ocorrência positiva, que é o desenvolvimento da área que está recebendo a indústria, né? Desenvolvimento, quando eu falo desenvolvimento, estou falando de desenvolvimento econômico, né? O que gera uma série de outros desenvolvimentos aí, aquela cidade, mais urbanização, né? Maior lucro, maior giro de dinheiro, né? Consequentemente, a cidade, o país, ele vai se desenvolvendo com a instalação daquela determinada indústria ou daquelas determinadas indústrias que se instalam naquela região. Ok? Então, essa foi a correção de hoje. Espero que tenham entendido. Como falei, mais futuramente, né? Lá na frente, nós vamos ver os reflexos dessa industrialização a nível global, né? Como que os países promovem a sua industrialização, promoveram ao longo dos anos e as consequências dessa industrialização hoje, né? Países mais industrializados, países mais desenvolvidos, países menos industrializados, países menos desenvolvidos. Mas isso é assunto para uma outra aula. Por hoje é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.